comecinho do programa, o mês de agosto, né? A gente celebra o Agosto Verde, é o mês de combate à leishmaniose visceral canina. No Brasil foram identificados casos em 25 das 27 unidades federativas do país, o que significa dizer que praticamente todo o território nacional é considerado endêmico para a doença. Para a gente ter mais informações sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a veterinária Socorro Paes Landim. Tudo bom, Socorro? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Pela primeira vez aqui com a gente, não é isso? Sim, primeira vez. Vamos explicar, né, falar um pouco dessa doença. A gente que é conhecida também como calazar, né? Todo mundo conhece mais por esse nome. Vamos explicar como é que ela acontece, Socorro? Então, o calazar é uma zoonose, uma doença que é transmitida entre os animais para o homem e vice-versa também, é bom deixar bem claro isso. É transmitida por um inseto vetor, que é conhecido como mosquito palha ou birigui, é um inseto bem pequeno, peludinho, e que ele faz essa transmissão. A doença só acontece se o vetor estiver presente. Então, não existe transmissão direta do cão para o homem e vice-versa. É preciso que aconteça a picada desse inseto vetor em um reservatório que esteja infectado e ele transmita ou para outro animal ou para o ser humano. Nos animais domésticos, sim, a gente tem acometido atualmente cães e gatos. Gatos começaram também a apresentar essa enfermidade nos últimos anos. Antigamente era mais restrita aos cães. Agora, Socorro, antigamente, há um tempo atrás, o diagnóstico positivo para calazar era, infelizmente, praticamente uma sentença de morte, né? O que acontecia com esses animais é que eles eram sacrificados. E hoje, como é que é esse diagnóstico e qual o tratamento? Ainda há essa necessidade do sacrifício do animal acometido pela doença, Socorro? Hoje a eutanásia ela não é mais obrigatória. Hoje o calazar existe tratamento para essa enfermidade e existem formas de prevenção. Uma das mais importantes que a gente tem visto atualmente no Brasil é o uso de coleiras impregnadas com inseticidas, mesmo em animais que estejam doentes. Por quê? Porque o animal doente ele pode ser uma fonte de infecção para o inseto. Se eu tenho uma coleira que repele esse inseto, que impede que ele se sugue, né, se alimente do animal infectado, esse ciclo vai ser interrompido. Então, por quê? Porque, como a gente já falou, a transmissão só acontece pela picada do inseto. Então, se a coleira repele o inseto, ele não vai se alimentar, não vai se aproximar e o ciclo é interrompido. E essa coleira ela pode ser utilizada de forma permanente pelos bichinhos, sem nenhum prejuízo à saúde deles? Sim, tem algumas coleiras que às vezes pode, como tudo na veterinária e na medicina humana também, ela pode causar algum tipo de irritação. Isso varia de animal para animal. Mas, em geral, a grande maioria, ele convive muito bem com a coleira, sem nenhuma intercorrência. E ela pode ser colocada, Socorro, em qualquer idade? Vamos falar também em relação à raça, idade dos nossos animais. Tem alguma relação também com casos de calazar ou não? Um cachorro pequenininho, um filhote, ainda pode contrair a doença, já que ela é passada através de um vetor. Então, tem essa relação ou não? Tem. A gente já tem alguns estudos que às vezes comprovam que tem uma suspeita de uma transmissão de mãe para o feto, né, durante a gestação. Mas ainda não tem um grande número de casos que a gente realmente consiga dizer assim, não, realmente é uma fonte importante de infecção. Mas ela pode acontecer. O ideal é o animal começar a usar a coleira a partir do 3º ou 4º mês de idade. E a coleira ela pode ser mantida, não precisa ser retirada para banhos, por exemplo, tá? Então ela pode ser mantida no animal e deve ser trocada a cada 4 ou 6 meses. E aí você tem que trocar porque ele vai perdendo a eficácia. Tá bom, Socorro. É um assunto que rende muito, né? Mas a gente está com o tempo hoje um pouco corrido. Só para a gente finalizar, quais são os sintomas, né, que aquele tutor deve ficar alerta, que pode sim indicar que seu animal está com calazar e aí é preciso que seja feito o exame, né, para que seja diagnosticada a doença. Então, dentre os sintomas mais comuns, a gente tem emagrecimento, a gente tem unhas aumentadas de tamanho, apatia, o animal fica mais quieto. Por quê? Porque a leishmaniose ela pode levar a uma anemia e com um animal anêmico ele não tem muita energia. Então, esses são sintomas importantes. Lesões de pele, lesões no focinho, no narizinho do animal, na pontinha da orelha do animal.
são sintomas de alerta, que indicam que seriam indicativos para o tutor levar esse animal para fazer realmente um exame para a leishmaniose. Tá certo, Socorro. A gente conversou com a Socorro Pires, ela que é veterinária, dando aí essas orientações, que é uma doença, infelizmente, ainda muito comum. Obrigada pela sua presença no nosso Tem de Tudo. Eu que agradeço. Muito obrigada.